Sabe, a sucessão de um líder é sempre um momento tenso, né? E na história bíblica tem poucas passagens de poder tão, uau, tão dramáticas e cheias de significado quanto a transição do profeta Elias para o seu aprendiz Eliseu. É uma história e tanto. Então, bora mergulhar nisso. Olha só essa imagem. Ela praticamente define a história toda. Não é uma morte comum, tranquila. É uma ascensão em glória. Imagina um carro de fogo descendo dos céus. É o ponto mais alto da vida de um profeta e, ao mesmo tempo, é o começo da grande prova para o outro. E aí fica a grande questão, né? Como é que o aprendiz prova que é digno de assumir esse lugar? Porque, vamos combinar, a autoridade não é algo que se herda e pronto. Tem que ser conquistada, reivindicada. E para Eliseu, essa jornada ia envolver muita lealdade, alguns milagres e um julgamento bem pesado. Bom, a história começa assim. Elias já sabia que o tempo dele na terra estava chegando ao fim. Então ele parte para uma última caminhada, sabe? Passando pelos centros de treinamento dos profetas. E a cada passo ele vai testando a determinação do seu sucessor. A primeira parada deles é em Betel. E lá Elias vira para Eliseu e fala, olha, fica por aqui. Mas isso era um teste, né? Um teste de compromisso. E a resposta do Eliseu vira um juramento poderoso. Ele se recusa a abandonar o mestre, custe o que custar. Chegando em Jericó, a história se repete. De novo, Elias dá uma chance para o Eliseu pular fora, sabe? Uma saída fácil para evitar o que vinha pela frente. E mais uma vez, Eliseu responde com aquele mesmo juramento, firme. A lealdade dele não era coisa de momento não, era a base de tudo. E aí, pela terceira e última vez, lá na margem do Rio Jordão, vem o teste de novo. E pela terceira vez, a resposta de Eliseu é a mesma. Essa insistência toda não era teimosia, sabe? Era prova de que ele sacou o peso daquele momento. Ele estava pronto para ir até o fim. Ali, na beira do rio, Elias faz uma coisa incrível. Ele pega o manto dele, enrola, bate na água e o rio se abre. Eles atravessam em terra seca. E depois disso, ele se vira para o seu discípulo e faz a oferta. Me fala, o que eu posso fazer por você antes de eu ir embora? Então, aqui tem um ponto muito interessante que muita gente entende errado. Quando Eliseu pede a porção dobrada, ele não está pedindo para ser 2 vezes mais poderoso que Elias. Não é isso. Ele está usando um termo legal da época. A porção dobrada era, na verdade, a herança que o filho primogênito recebia. Ou seja, o ponto principal é esse. Foi um pedido de humildade, não de arrogância. O que Eliseu estava pedindo, na verdade, era para ser reconhecido como herdeiro espiritual principal de Elias, para ter o direito de continuar a missão do seu pai profético. Elias entende na hora a profundidade do que Eliseu pediu. Ele diz, olha, o que você pediu é difícil, porque no fundo não era ele quem podia dar isso, mas sim Deus. E tinha uma condição para que o pedido fosse atendido. Eliseu tinha que ver com os próprios olhos o momento em que o mestre partisse. E aí, o momento chega. Uma visão incrível. De repente, uma carruagem e cavalos de fogo separam os dois, mestre e aprendiz. Elias não morre, ele é levado, transladado, um símbolo gigantesco do poder de Deus sobre a própria morte. A reação de Eliseu é cheia de significado. Quando ele grita, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, ele está reconhecendo que a verdadeira força da nação não vinha do exército, mas do poder de Deus agindo através do profeta. E ao rasgar as próprias roupas, aquilo ali simbolizava o fim de uma era. Ele não era mais um aprendiz. E lá do alto cai o manto de Elias. Aquilo ali não era só um pedaço de pano, né? Era o símbolo do seu trabalho, a marca da sua autoridade como profeta. Eliseu pega o manto. Agora, a responsabilidade e o poder eram dele. E para provar que o poder realmente tinha sido transferido, o que Eliseu faz? Ele volta para o Jordão, para a mesma barreira que eles tinham acabado de cruzar. Ele faz a pergunta crucial: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E então ele bate na água com o manto e o mesmo milagre acontece. O rio se abre. Para todo mundo que estava olhando de longe, não tinha mais dúvida nenhuma. O espírito de Elias agora estava com Eliseu. Com a autoridade confirmada, Eliseu começa o seu próprio ministério. Lá em Jericó, a água da cidade era péssima. A terra não produzia nada. E o primeiro ato dele não é de julgamento, mas de cura. Ele usa símbolos muito fortes. Uma tigela nova para um novo começo e sal, que representa purificação. E com isso, ele traz a vida de volta para a cidade.
Agora a gente chega no momento talvez mais difícil, mais controverso dessa história. Um momento que mostra que aquele manto não trazia só poder para curar, mas também para julgar. Eliseu viaja para Betel, uma cidade que era, vamos dizer, um centro de idolatria, um lugar super hostil aos profetas de Deus. No caminho, um grupo de rapazes sai da cidade e começa a zombar dele. O insulto à primeira vista parece até coisa de criança, mas o significado por trás era muito, muito mais sério e perigoso. Pensa só, gritar sobe calvo tinha vários significados. Primeiro, era um deboche da subida milagrosa de Elias. Era como dizer, ah é? Então some no céu que nem o seu mestre. Segundo, chamar alguém de calvo naquela cultura era um insulto que sugeria fraqueza, falta de vigor. Então, no final das contas, era uma rejeição total, não só do profeta, mas do próprio Deus que ele representava. Eliseu entende aquilo como um ataque direto à honra de Deus. Então ele amaldiçoa o grupo em nome do Senhor, e a consequência é imediata e chocante. 2 ursas saem da floresta e atacam 42 daqueles rapazes. Olha, aqui é muito importante a gente entender o contexto. Isso não foi um ato de raiva pessoal do Eliseu, sabe? Foi um juízo divino, muito severo, sim, mas que tinha um propósito, mandar uma mensagem bem clara. A mensagem era que zombar das coisas sagradas e dos mensageiros de Deus trazia consequências terríveis. O objetivo era frear aquela onda de desrespeito e estabelecer a reverência necessária para que a obra de Deus pudesse continuar. Essa jornada toda do Eliseu, desde aquela lealdade inabalável até sentir o peso terrível do manto, nos faz pensar, né? Receber uma grande responsabilidade sempre vem com desafios. São rios para atravessar, zombarias para enfrentar. A grande questão que fica é, como essa responsabilidade vai ser usada? Vai ser para curar as águas ou para invocar o juízo?